E Fog Nelson, o melhor amigo do Demolidor, está vivo esse tempo todo? É o que diz essa teoria, depois da vinheta eu te conto. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Fog Nelson, personagem que volta para Demolidor Renascido só para morrer. No primeiro episódio, o cara que foi recontratado pela Marvel para voltar ao personagem vai de base, toma um tirambaço e arrasta para cima. Muita gente ficou revoltado, falei, pô, por que trazer o cara só pra matar? Muita gente tá em negação, dizendo que ele não morreu. Especulando e começando a fazer teorias, investigando a morte de Fog Nelson, dizendo que ele pode ter forjado a própria morte, ou alguém forjou a morte de Fog Nelson. Tanto é que na hora que o Demolidor, Matt Murdock, está dançando com a Vanessa, sob os olhares enciumados de Wilson Fisk, ele fala, você mandou matar o Fog, e ela fica assustada. E tem mais, tem alguns elementos aí que confirmam essa teoria de que Fog ou está sendo mantido em segredo, sobreviveu, ou ele mesmo enganou a morte. Primeiro sinal. Quando o Demolidor está lá na rua, lá na frente do bar de Josie's, quando vai acontecer o atentado, uma casa do lado do botequim tem um número, 468. Se você for nos quadrinhos, Demolidor 468 é justamente a história onde Fog Nelson forja a própria morte. Seria um aviso, seria um easter egg para os fãs não se preocuparem, porque tudo é uma farsa. Mais uma. Quem mata o Fog Nelson é o mercenário. E o mercenário tem uma característica. Ele não erra. Ele só atira para matar. É por isso que ele dá preferência ao headshot. Atira direto na cabeça. O mercenário não erra, a menos que ele seja impedido de acertar. Como o Demolidor ficou na frente do Rei do Crime e levou o tiro pelo Rei do Crime. O mercenário não erra. Mesmo acertando o peito do Fog Nelson, ele conseguiria acertar exatamente no órgão que seria impossível que ele sobrevivesse. Essa é a característica do mercenário. A menos que ele quisesse errar. A menos que ele quisesse incapacitar o Fog. A menos que ele quisesse tirar o Fog apenas de circulação. E não o mata a sangue frio, com certeza. Ele dá um tiro onde ele coloca ali, por intuição, não acertar nenhum órgão vital, permitindo ao Fog uma sobrevida futuramente, depois que passa a ambulância. Outra pista, sem corpo, sem morte. É uma máxima dos filmes, das séries. Se você não viu o corpo de um personagem, se não teve o funeral de caixão aberto, existe uma enorme possibilidade dele estar vivo o tempo todo, escondido. Existe uma imensa possibilidade disso acontecer. Como a gente não viu isso do Fog, até quando a gente vê, a gente pode até duvidar, né? Mas como a gente não viu, é uma mensagem clara de que algo está errado. Que algo está fora do combinado ali. Uma outra razão. O Brad Winderbaum, lá da Marvel, falou que o ator está de volta na segunda temporada. Que ele vai aparecer de novo. Como o Fog Nelson, obviamente. É o Fog Nelson do multiverso? Não sei. Pode ser um flashback? Pode. Mas agora tem gente aproveitando para dizer que, se o cara está confirmado na segunda temporada, ele vai voltar dos mortos. Foi tudo uma farsa. E aí ele vai ser encontrado lá, respirando por aparelhos, em coma, e vai sair do coma e vai voltar. E aí o trio Nelson, Murdock, Page vai voltar ao ativa. Lembrando que tem uma cena na segunda temporada que o Matt Murdock encontra com a Carrie disfarçada. Talvez a Carrie esteja disfarçada justamente porque ela está dando guarita ao Fog, para que ele não sofra um novo atentado. Pode ser. Esses são os motivos pelos quais Fog Nelson estaria vivo esse tempo todo. Temos algumas questões agora para duvidar dessa teoria. Primeiro, o Demolidor estava ouvindo o coração dele e ouviu quando o coração dele parou. Bom, o Demolidor também ouviu quando o coração do Fog parou nos quadrinhos e ele não tinha parado de coisa nenhuma.
Então o Demolidor foi meio que ludibriado. Quando deram o desfibrilador no Fog Nelson e fizeram o coração dele voltar a bater, a barulho da ambulância confundiu o Demolidor. Então ele estava preocupado em espancar o mercenário. Então ele estava culpado por ter matado o mercenário. E, ai meu Deus, parou de se concentrar no coração do Fog, que voltou a bater. Outra questão, por que o Fog faria isso, né? Será que o Fog armou a própria? Não é. Agora, o mercenário pode ter errado de propósito, porque ele foi orientado a errar de propósito, porque eles queriam dar um sumiço no Fog e não matar. Não sei, eu não vejo a Vanessa como uma pessoa que poupa alguém e prefere mantê-lo em segredo porque tem alguma questão sobre matar ou não matar. A gente viu no último episódio ela matando a sangue frio o cara que Deus pega nela, comedor de casada. Por que ela teria pena do Fog? Por que ela não resolveria o problema, já que o Fog estava a ponto de ganhar uma ação que ia prejudicar a Vanessa? Por que ela não mataria o cara? Por que isso tudo? Então fica umas coisas sem explicação. Claro que o roteiro pode explicar. Claro que a coisa pode se resolver assim. Mas ficam essas dúvidas aí, que parece uma coisa meio forçada. Eu acho importante a morte do Fog. Acho que a morte do Fog, ela representa muita coisa pro Demolidor. E se você volta com o Fog, aquilo não representa mais nada. A morte do Fog e a fuga do Poindexter, do mercenário, são aquelas coisinhas que vão construindo o cara que foi preso porque roubou pipoca, o cara que foi inocentado, mas assassinado a sangue frio na rua. Isso tudo vai construindo a motivação do Demolidor, para ele voltar. Quando ele percebe que o sistema não funciona, que ele como advogado não vai fazer diferença, que ele vai prender o cara, a justiça vai soltar. Que ele vai perder a luta contra o crime se ele continuar apenas como advogado. Então o Fog voltando, aí eu acho que perde um pouco o poder disso aí. E também outra coisa, o Fog ia morrer de qualquer jeito. Se não recontratassem o ator, ele ia morrer off-screen, para dar essa motivação pro Demolidor, de parar, né, de Matt Murdock parar de ser... Então a volta do Fog meio que também não deveria nem estar planejada, já que não tinha nenhum ator. Eles iam matar o cara... Então tem muita coisa aí que não casa na minha cabeça, e que eu duvido então dessa teoria. Agora, se você acreditar, eu quero que você me dê um bom motivo aqui nos comentários. Fog Nelson está vivo? Comenta. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.